bem-vindos, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós. E o Senhor, na sua graça, nos conduza na exposição desta noite, deste texto tão rico, tão profundo e tão edificante para a nossa vida espiritual e tão comprometedor para a nossa fé, nossa confissão, nosso comprometimento por fé com o Evangelho do Senhor Jesus, que entrou em nossas vidas a partir do momento em que nele cremos. Hoje nós vamos nos deter sobre este texto, não vou me expandir excessivamente, já dividimos o texto, né? Usamos o que chamamos semana passada de introdução, e agora vamos entrar no cerne deste argumento do apóstolo, lembrando, antes da minha leitura, eu quero lhe lembrar isso, que tudo que você lê aqui, no capítulo 6, e em seguida estaremos vendo na próxima semana no capítulo 7, é resposta que o apóstolo está procurando dar a 6:1, aquela interpelação, aquela argumentação, aquele questionamento que ele próprio levantou, se antecipando aos seus inimigos, aos seus críticos. E então, tudo que ouviremos aqui, temos ouvido, leremos, até o final do capítulo 7, é a resposta a 6:1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. E a partir daí ele vai fazendo a sua exposição. Então vamos fazer a leitura de Romanos 6, versículos 12 ao final do capítulo 6. Lembrando que o capítulo 6 e o capítulo 7 compõem, porque temos concordado com Martin Lloyd-Jones a este respeito, um intervalo do assunto que ele vinha discutindo no capítulo 5, que vai retomar logo no início do capítulo 8. Então é um parênteses. Ele abre esse parênteses e no final do capítulo 7 ele fecha esse parênteses e volta à argumentação doutrinária com que estava trabalhando lá no capítulo 5. Lendo, portanto, Romanos 6:12 em diante, nesta parte 22 dos nossos estudos. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, corpos mortais. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Ele vai repetir o que disse lá no início do versículo 2. De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora se envergonham, vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Embora estejamos diante de alguns argumentos muito repetidos entre nós, especialmente na área da evangelização, temos algumas surpresas aqui. Muito bem, meus irmãos, eu estou chamando esse trecho que vai de 6:12 a 23, até o fechamento do capítulo 6, de santificação ativa. A santificação ativa. É muito importante nós usarmos a palavra, o adjetivo ativo aí, a santificação ativa, porque, inevitavelmente, é um fato bíblico, existe
a santificação passiva. Haja visto o texto de 1 Coríntios, quando Paulo fala do nosso chamado geral, ele deixa claro que aquele que nos chamou, nos santificou, nos justificou, nos santificou e nos glorificou. Essa santificação significa que fomos separados do mundo para Deus, porque santificação significa isso, separação. Santidade significa estar separado. Santo significa ser separado, ou do lado de Deus, separado para Deus. É isso que quer dizer santo. É o kadosh do hebraico, é o hagios do grego, e vai aí com suas traduções em tantas e tantas outras línguas. Santo para nós. E caiu aí no uso comum da igreja medieval a ideia de que santo é alguém específico que tem virtudes adquiridas por suas obras, reconhecidas, e aí inclusive são deificados por conta disso. Santo não chega sequer perto dessa ideia. Santo significa estar separado. Então há uma santificação que nos é trazida por nossa aliança com Cristo, que é operada por Deus. Ele nos separa do mundo para si. É ato de Deus. Outro processo dessa santificação é que ele coloca o seu Espírito Santo dentro de nós, guardião da nossa confissão e santificador da nossa vida. É aquele que está operando em nós transformação à imagem do Filho de Deus. Mas vale lembrar, e isso é que é muito importante, porque vimos na introdução da semana passada, que esse processo da santificação, que nos faz ser passivos nela, porque procede de Deus, tem tudo a ver com nossa aliança na obra de Cristo, no sacrifício do Filho de Deus. Uma vez que nós cremos em Jesus e aceitamos o seu sacrifício em substituição da nossa vida e do nosso pecado e o oferecemos a Deus pela fé, reconhecendo-nos pecadores, perdidos e carentes e necessitados desesperadamente dessa ação divina, fomos então justificados. A justiça de Jesus nos foi imputada, é isso que temos aprendido do Evangelho, é isso que o Evangelho proclama, este é o significado das boas novas. E aí, em Jesus nós passamos a ser uma nova criação, uma nova humanidade, uma humanidade espiritual. Passamos a ser seres espirituais. Lembrando aqui aquela questão da representação federativa. Éramos todos identificados em Adão e aí perdidos em nossos pecados e sob maldição. Fomos transferidos então para a nova vida, representada por Jesus, o cabeça da raça dos filhos de Deus. E passamos então a ter a vida de Jesus em nós, nessa união federativa com Jesus, da qual ele é a cabeça. Ele é o cabeça. O último homem e segundo Adão. Porque começa uma nova raça, uma raça espiritual. E então, nesse processo de Deus, nós fomos identificados com Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Jesus morreu a morte da carne e ali matou o pecado na sua carne. Nós morremos pela fé nessa morte dele e matamos o pecado na carne de igual maneira, ainda que estejamos habitando nessa carne que ainda vai aguardar o que Jesus já experimentou, a transformação pela ressurreição, o novo corpo. Pois bem, a verdade é que tudo que aconteceu com o Filho de Deus, tudo que foi garantido por sua morte, da qual estamos identificados, nos aconteceu. Fomos batizados com ele na sua morte, fomos ressuscitados com ele na sua ressurreição. É toda a argumentação que vimos na semana passada. Mas a partir do versículo 12, depois de ter deixado claro para nós que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, isso foi um processo que Deus realizou, o apóstolo então nos conclama, nos exorta a uma resposta ativa a essa santificação. É a parte que cabe a todo crente nessa resposta da graça. É a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso, é a nossa parte na aliança. É o nosso caminhar em direção àquilo que foi começado em nós. É a santificação que nos cabe, a parte que nos cabe. Então somos exortados a partir do versículo 12, e ele começa exatamente dizendo, com esta argumentação forte: não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Quando ele diz não permitam, ele não está dizendo você vai ser um vencedor invicto em todo o tempo, nunca, em nenhum momento. Já discutimos isso semana passada. Mas o que ele está dizendo é que você precisa estar consciente de quem você é,
e sabendo que agora a graça te capacita a ter domínio, porque o pecado não tem mais esse domínio, você não pertence mais ao domínio do pecado, essa luta interna dentro de você que testifica do fato de que você agora tem uma nova vida, prova que há duas naturezas aí dentro de você em militância e você não quer a velha. E ele está dizendo, lute contra ela, não dê atenção a ela. É esse não permitam de que ele fala no versículo 12. Pois bem, então vamos rever isso aqui pausadamente. Na parte anterior, portanto, que veio na introdução, versículos 1 a 11, nós estivemos estudando essa nossa aliança com Cristo no seu sacrifício. E ela compreendeu, você vai lembrar, acabei de dizer isso aí, a sua morte para o domínio do pecado. E então também nós morremos com ele para o domínio do pecado. E a sua ressurreição ela compreendeu para a nova vida em Deus. Daí Paulo está dizendo aqui, como diz em Efésios, que devemos viver a nova vida em Cristo, em novidade de vida. Que é o tema, inclusive, de nossa mensagem para domingo 17h30. Eu convido você a estar atento ali. A vida pelo Espírito. Como precisamos ouvir estas coisas, meus irmãos, com extrema urgência. Por conta dessa aliança, então, com ele morremos para o pecado e ressuscitamos para a novidade de vida. A vida pelo Espírito. Que todo crente precisa conhecer, compreender e viver o mais intensamente possível. Senão não damos conta. Vamos lembrar a palavra que diz que em nossa carne não habita bem algum. Agora, tudo isso foi o ato da graça de Deus que em nós, naquela linguagem de Pedro, em 1 de Pedro 4,8, cobriu uma multidão de pecados. O amor cobrirá uma multidão de pecados. O amor de Deus cobriu o pecado de uma vida inteira. Isso foi realizado por Deus. Mas agora temos diante de nós, é o que está aqui exposto, de 12 em diante, essa exortação enfática à nossa resposta a esta graça libertadora. Resposta consciente e resposta que significa a santificação ativa de todo cristão. É consciente e volitiva. Ela tem de mobilizar a nossa vontade. Agora prestem atenção no que eu vou dizer. Dissemos, e eu vou repetir isso muitas vezes até chegarmos ao final do capítulo 7, que tudo que você está lendo aqui é a resposta do apóstolo ao que ele mesmo levantou em 6:1. Continuaremos pecando para que a graça aumente, porque ele havia dito em 5, você vai lembrar, em 5:21, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas ele vinha dizendo também, especialmente no capítulo 3, que a lei não santifica ninguém. A lei não livra ninguém de pecar. A lei não justifica. E pela lei nenhuma carne será justificada. Ninguém será salvo pela lei, por guardar a lei. Não há um judeu que seja salvo por guardar a lei. Nunca houve e agora tanto menos. Então, na verdade, a lei não salva, a lei não justifica, a lei não santifica. Ao falar desta maneira, ao fazer esse confronto da lei com a graça, com a oferta de Deus pela graça, porque Jesus é quem cumpriu esta lei, era o único que podia, em nosso lugar, representando a humanidade de todos que creem. Uma vez que ele põe desta maneira sobre a lei, a ideia que fica é que a lei pode ser desprezada, posta de lado. Não, ele grita, e com ênfase, ele já disse no capítulo 4, vai dizer de novo depois, que a lei é boa. Jesus disse que não veio anular a lei, ele veio cumprir a lei. Ele a cumpriu por nós, mas isso não significa, em hipótese alguma, que uma vez liberto da escravidão do pecado, eu fiquei livre porque para a liberdade foi que Cristo nos chamou e agora eu posso viver em lugar de liberdade espiritual, libertinagem, liberalismo. Isso não existe. Isso é pecado, isso é heresia. É isso que ele vai combater aqui. O que ele está dizendo é, você não pode ser contra a lei e achar que então não tem compromisso algum com ela, que você tem até que se posicionar de forma contrária à lei. Acreditem, pasmem, mas é assim que uma grande parcela da igreja evangélica pensa e se comporta. E nós chamamos isso de pregoeiros da graça barata, no dizer de Dietrich Bonhoeffer. E é verdade. Os pregoeiros da graça barata não se preocupam com a santificação pessoal, porque decidem que ela já vem pronta no pacote da graça. Então é contra essa ideologia carnal e profana
que Paulo dá o seu basta, como vimos em 6:1 e aqui em 6:15. Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Deus nos livre, seria outro significado, lembram? Que isso não aconteça, seria outro significado. De maneira nenhuma. Porque se nós nos opomos à lei, nos tornamos antinomianos. É o título que se dá aos liberais. Então os antinomianos decidem que por não estarmos debaixo da lei, não temos regras a observar e cumprir. Você já pensou? O decálogo, ele abre a lei. O decálogo, que faz parte, inclusive, por influência de Eleanor Roosevelt, quando os homens foram preparar a Carta dos Direitos Humanos, o decálogo entrou todo ali, exercendo total influência sobre os direitos humanos, como foram regidos naquela Carta Magna. E imagine se os antinomianos quisessem desrespeitar o decálogo. As leis humanas se encarregariam de condená-los. Não precisa da lei divina, mas outro tanto viria a divina. A justiça divina. Não matarás. E aí vamos sair matando por aí, porque eu não tenho que cumprir a lei. Eu agora sou crente, estou livre. Eu não tenho de respeitar a lei. Não mentirás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás o que o outro... E por aí vai. Não terás outros deuses diante de mim. Só que o decálogo não se resume nos 10 mandamentos. É evidente que nós estamos livres das regras e dos rituais da lei, mas há o espírito moral da lei, que já falamos isso aqui, que é universal. Ele habita a consciência do ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ainda o mais primitivo nas regiões mais remotas das tribos do planeta. Então, como que crentes, aqueles que estamos chamando de antinomianos, porque é isso mesmo que são, acham que não estamos debaixo da lei, logo não temos regras a observar e cumprir. Podemos viver como vivem todos os desobedientes, os que não têm compromisso, não foram chamados na graça, não respeitam o evangelho, não creem na palavra de Deus. Se é para eu viver e ser como eles são, em que redundou o chamado para fora, a santificação, eu fui chamado, trasladado do império das trevas, redundou em quê? Se é para viver como eles vivem, sem nenhuma diferença entre os seus desejos, suas práticas, sua forma de pensar, suas ideologias, onde está a cruz? De que me serve o reino? Que representação eu faço nele? Então é contra isso, e advertindo sobre os deveres dessa nossa resposta consciente, que o apóstolo ensina o que vai neste trecho que lemos. E a primeira coisa que vamos pontuar, ele deixa claro que deixamos de ser escravos do pecado para uma liberdade que nos fez escravos da justiça e escravos de Deus. Essa linguagem você encontra nos versículos 18 e 22, e me acompanha aí mais uma vez. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos ou servos da justiça. Depois no 22... Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, ou servos de Deus, e os nossos tradutores da NVI preferiram traduzir doulos, que quer dizer escravos, literalmente por escravos, porque isso dá mais força à linguagem, uma vez que foi exatamente este o significado impresso pelo apóstolo. Então observe, ficou claro que nós fomos libertos da escravidão do pecado. Éramos servos do pecado, éramos escravos do pecado, servíamos ao pecado. E aí nós temos os textos todos que dizem isso, né? Onde há o Espírito de Deus, aí a liberdade, onde ele está. Foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Não usem, no entanto, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. O apóstolo que disse para nós que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Mas ele vai deixar claro que esta é uma liberdade comprometida, é uma liberdade condicionada e condicional. Qual é a condição dessa liberdade? Eu deixei de ser escravo do pecado e fui exaltado à posição de escravo da justiça e escravo de Deus. Deixei de ser escravo do pecado, logo escravo de Satanás, e me tornei escravo da justiça que se opõe ao pecado.
e escravo de Deus. Qual é o significado consciente, qual é o significado lógico desse jogo de palavras? Escravo da justiça. Porque quando você fala assim, servo de Deus, ela virou uma linguagem muito técnica entre nós crentes. Todo mundo é servo. Mas escravo é a palavra que define com um posicionamento muito realista o lugar que de fato ocupamos e no qual Deus nos vê. Escravo significa aquele que serve e não apenas voluntariamente, via de regra, não voluntariamente. Foi comprado e agora pertence, tem um dono. E o dono o usa. E ele não é mais seu próprio dono. Mas por que escravo da justiça? Antes, como escravo do pecado, servíamos ao pecado. Agora, como escravos da justiça, servimos à justiça. Servimos a este novo padrão, a este novo plano tão elevado que tem a ver com o reino de Deus, com as coisas espirituais, com aquilo que não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo, o Filho de Deus disse. Temos alvos mais elevados, não somos medíocres, não nos medimos, nem devemos, não tem por que nos medirmos e medirmos a vida no nível das pessoas que não têm esperança eterna e para as quais a cruz não significa ainda nada. Há uma mensagem que nos alcançou, há uma verdade que se impregnou em nós, há uma transformação que dentro da nossa vida foi operada por fé, que nos faz ter alvos mais elevados. Pensamentos nobres da linguagem de Paulo em Filipenses 4:8. Desejos mais elevados. Pensamento de céu e de vida eterna. O homem no mundo está correndo atrás de se esticar, de prolongar os seus dias, de não morrer. Porque tudo que ele tem é essa vida que acaba. Mas o crente, ele tem uma esperança, um desejo, um sonho. Ele canta, sou peregrino na terra, ou mente. E longe estou do meu lar. Paulo disse que ansiamos pela nossa cidade celestial. Meus amados irmãos, eu estou fazendo colocações bombásticas aqui para que você sinta o impacto do contraste dessas coisas. Porque se você olha para dentro de você e você não encontra essas diferenças habitando aí dentro, é hora de gritar, Deus tem misericórdia de mim e guia-me pelo caminho eterno. Se eu só sonho com Cristo, só busco a Cristo, e só creio em Cristo quanto às coisas desta vida, Paulo já disse em 1 Coríntios 15:19, que sou o mais miserável de todos os homens. Isso significa que sou mais miserável do que o pior incrédulo. Porque o pior incrédulo espera nos seus Exus, espera nas suas entidades, espera nos seus dogmas, espera nos seus sonhos, na força do seu braço. Mas o cristão, ele espera no seu Senhor para aquilo que o seu braço não conquista. Para aquilo que mesmo que seu braço conquista, perece. Ele espera no Senhor para aquilo que nada nem ninguém pode lhe dar. Ele espera no Senhor a plenitude da presença, a plenitude do Espírito, a vida de Deus. Ele transita por um mundo de artes e de beleza, transita. Mas ele tem fontes superiores, que inclusive lhe dão lentes para ler esse mundo de arte e beleza de forma santa. Todas as coisas são puras para o puro, está escrito. Então, bombástico aqui, para que você perceba que há um contraste. Ou fui liberto do pecado, agora eu estou livre para ser quem eu sou, porque a graça vem vai apagando tudo que tiver de errado. Mentira, falsa heresia. Isso é engano do Deus deste século, o pai da mentira. Não, eu me tornei escravo da justiça para abominar a mentira, para abominar o engano, a falcatrua, a sujeira, a promiscuidade, também a miséria, a injustiça. Eu me tornei escravo da justiça para pensar segundo o coração de Deus e conforme a palavra do Senhor, conforme Ele ensina, conforme Ele diz. Há uma nova educação do meu entendimento, é a linguagem dele no versículo 17. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração, é uma questão de desejos e de fonte interna de vida,
passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Você percebe? Tudo tem a ver com o conhecimento da palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus. Por isso que eu não acredito na espiritualidade de crente raso na Bíblia, de crente que não conhece a palavra de Deus, de crente que não se envolve com ela, que dela nada entende. Não tem crédito. Porque, na verdade, a própria Bíblia deixa claro para nós, Romanos, aqui mesmo, capítulo 12, que nós devemos ser transformados de acordo com a renovação do nosso entendimento. O Evangelho todo tem uma ferramenta, um mecanismo que é chamado discipulado, onde há mestre e discípulo. Há quem ensina e há quem aprenda. E é preciso crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos manda conhecer o nosso Deus. E você só pode fazer isso através da palavra. A Bíblia diz para nós, aqui, Romanos 10, estaremos lá, está tudo em Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pretender ser crente de slogan, de versículos isolados, colocados na traseira de um carro, na porta de uma casa. Pretender ser crente de 20 minutos de pregação uma vez por semana. Pretender ter fé em cima de um cântico, de um louvor que canta aqui e ali, que aprende hoje e amanhã já esqueceu porque caiu em lugar comum. É brincar com coisa muito séria e não ir para lugar nenhum. É andar numa ciranda de vida rasa e descobrir-se depois vazio e sem nada. Escravos da justiça e escravos de Deus. Há um compromisso. A mente está preocupada 7 dias por semana com o seu Deus, em como viver nele, para ele, naquilo que está se vivendo, criando filho, trabalhando, pagando contas, se divertindo, tomando banho de praia, assistindo uma peça, lendo um livro e fazendo culto. Porque há muita gente que faz todas estas coisas aí, na hora de fazer o culto, aí considera, não, agora sim, eu estou aqui no lugar devido. E ali mesmo o coração está tão longe, como a Bíblia diz para nós em Isaías, não é? Honram-me com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Como isso tudo é muito sério. Há uma santificação ativa, há uma resposta que devemos dar. Em segundo lugar, ele nos adverte quanto a movimentos conscientes negativos, movimentos conscientes negativos a favor da santificação pessoal. É o trecho que temos nos versículos 12 e 13. Eu já li o 12. Portanto, não permitam, por isso que é negativo, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. É evidente que no versículo 13 você tem movimento negativo e positivo. A segunda parte do versículo 13 são movimentos positivos. Não ofereçam e depois ofereçam. Não ofereçam os membros do corpo ao pecado e depois ofereçam, quer dizer, antes ou no lugar disso, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Os comentaristas trabalham isso aqui de forma muito pragmática, muito terra a terra. Eles costumam dizer, e é fato, Deus se serviu do corpo de muitos crentes, do corpo físico, em cujo coração o Espírito Santo habita, o Espírito habita no nosso corpo. Deus se serviu do corpo de muitos crentes para revelar a sua justiça, desde o Velho Testamento e no Novo Testamento. E Satanás também, outro tanto, se serviu do corpo de muita gente para operar o mal e o pecado. Oferecer o corpo como membro da justiça envolve a língua faz parte do corpo. Envolve os ouvidos, o ouvir, envolve os órgãos do sentido, os olhos. Existe eu já falei para vocês, vou só repetir, existe um pintor de artes plásticas, um pintor famoso, clássico. O nosso irmão Fernando Esteves, que é pintor, cita muito o nome dele. Ele tem um álbum em que ele fez vários quadros, onde em cada quadro, geralmente com figuras de pessoas idosas, ele pintou a face de um dos pecados da alma humana. Então ele retrata no rosto, na expressão facial, na forma dos olhos, nos ritos da boca,
muito interessante, aquele pecado que aquela pessoa personifica. Então, aquele personagem lá, muito interessante, cobiça, vaidade, inveja. Você percebe como a gente aprende na psicologia, a leitura que você faz do outro, no gestual, na forma dos olhos, na maneira de olhar. O corpo fala, a face fala muito depressa e os olhos gritam, as pessoas não sabem. É verdade. Você já ouviu muito a expressão olho grande? Que as pessoas ritualizam e transformam aí em slogan de ocultismo. Mas olho grande é uma realidade fisiológica, psicofisiológica e muito comum. As nossas córneas, aquela bolinha que está lá dentro, no meio do seu olho, elas se dilatam à medida que você deseja alguma coisa. Se você sente uma cobiça, elas se dilatam, elas ficam grandes. O olho grande vem daí. Olhou com o olho gordo para a minha comida. Quando uma pessoa tem desejos sensuais e olha com desejo sensual para uma outra pessoa, as córneas se dilatam, ocupam quase toda a íris. É rápido, mas é o suficiente para ser percebida. Os olhos falam. E Paulo está dizendo, use esses membros do seu corpo como escravos da justiça. Ofereçam-nos a Deus, porque antes vocês ofereciam o pecado. Ele dominava, você estava sob o domínio dele, você nem se dava conta disso, porque era domínio. Inverte isso aí. Mas também ele nos adverte quanto a movimentos positivos a favor da santificação pessoal. Veja, versículo 19. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. O que ele está dizendo é exatamente isso. Você tem de ser positivo na sua separação, na sua santificação. Isso é santificação ativa. Então, como ser antinomiano? Como achar que já está tudo pronto? Eu estou livre e eu posso viver como eu bem entender? Não posso não, eu sou escravo de Deus, escravo da justiça de Deus. Isso não é legalismo. Eles apontam logo como legalismo. Legalismo é alguém ficar medindo a santidade do outro através da aparência, da exterioridade, através de regras externas, número de vezes que vai a um culto, se cumpre a agenda da igreja com devoção, se veste, se senta, se nega a ver, a assistir, a participar. Essas medidas que são criadas pelos homens, isso é legalismo, para mensurar a espiritualidade. E as pessoas se entregam a isso porque é tão pobre, tão superficial que é fácil. Mas não é disso que estamos falando. Estamos falando de uma luta consciente e interna, é disso que o apóstolo está falando. Consciente quanto ao pecado que não habita em mim. Ele é um visitante intruso. Meu corpo não pertence mais a ele. Ele é um intrujão que eu tenho de rechaçar e fechar as portas para ele. O salmista fala dessa santidade ativa de forma muito consciente. Ele fala, não emprestei meus olhos ao mal, guarda os meus lábios para não pecarem contra ti. Como vai purificar o jovem o seu coração? Observando, conforme a tua palavra, fazendo um autoexame. Olha o que ele está falando. Então, atente para isso agora, que vamos dizer, já chegando ao final de nossa exposição. Ele nos adverte quanto a movimentos positivos, eu disse aí, mas isso está diretamente ligado ao que aprenderemos em Romanos 12:1.
O tempo todo você ouviu aqui o verbo oferecer, ofereçam seus corpos, ofereçam seus corpos, ofereçam seus corpos. Em Romanos 12:1, Paulo abre o verbo de forma muito direta. Paulo fala alguma coisa tão forte que leva algumas pessoas a entenderem que ele está usando apenas de uma linguagem metafórica, o significado não é aquele. Ofereçam seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que ele está fazendo é uma contraposição aos sacrifícios que eram apresentados a Deus no altar do holocausto, que eram todos sacrifícios mortos do corpo de outro. O corpo que o ofertante levava para substituí-lo, geralmente de um cordeiro, era uma vítima inocente. O que Paulo está dizendo é: agora isso mudou. Ofereça o seu corpo em sacrifício vivo. Corpo em sacrifício, oferecer o corpo em sacrifício, nem de leve tem a ver com aquilo que era praticado pelos monges, pelos eremitas no tempo da igreja medieval, que faziam lacerações no seu corpo. Ainda há muitos que o fazem para lutar contra os desejos da carne e coisa parecida. E há até entre nós crentes, vidas sinceras, que quando pensam em jejuar punindo o corpo. Não estão dando a Deus uma oferta do tipo: estou separando um tempo exclusivo para ti, negando ao meu corpo a atenção. Não, eles fazem uma punição. E há até quem se aproveite disso para fazer dieta às custas de um ritual. Isso é profanação. Não é disso que estamos falando. Mas observe o detalhe que é oferecer o corpo, Romanos 12:1, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. De que ele está falando? Quando você vai para Pedro, ele vai dizer para nós, Paulo também trabalha com isso, mas especialmente Pedro, que nós fomos estabelecidos como sacerdócio real para oferecermos a Deus sacrifícios de louvor. Meus amados, nós vamos viver esse dilema, essa luta, essa tensão, todos os dias da nossa vida na terra. Nós vamos ser acometidos pelas mesmas dores, problemas, mesmos acometimentos de todos os nossos amigos, vizinhos e conhecidos que não conhecem Cristo. Embora a fé enganosa, mágica, corra entre nós, dando a entender que vivemos e devemos viver fazendo negacionismo, anestesiados, que somos filhinhos queridinhos de papai, protegidos de maneira que nenhuma doença nos atinge, nenhum mal, nenhuma enfermidade, nenhuma perda, não fazemos maus negócios, não temos prejuízo, não somos trapaceados e nem roubados, ladrão não invade a nossa casa, não leva o nosso carro. Essas falácias, essas doideiras bobas que seduzem muita gente pequena na sua fé, elas são inverdades absurdas. A verdade reside no fato de que somos acometidos pelos mesmos acometimentos. A Bíblia diz isso: tudo que acontece ao ímpio acontece ao justo. Só o inverso é que não é verdadeiro. Não acontece ao ímpio o que acontece ao justo, mas acontece ao justo o que acontece ao ímpio. A questão está no fato de que eu posso oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Você leu isso em 1 Tessalonicenses 5:20. Mas não é só. Você vai lembrar que Paulo vai dizer para nós, veremos no capítulo 8, que Deus age no meio ou por meio de todas as coisas para o nosso bem. É evidente que na hora que bate a doença, o mau diagnóstico chega, a dor se instala. Na hora que você vai procurar um médico e descobre que tem que gastar e vai passar por uma coisa muito difícil, ou até um processo cirúrgico para se livrar da dor que você está pedindo a Deus que tire pelo seu poder, e Ele não tirou, esta é a hora em que você pode abrir mão do que você tem e se tornar tão carnal quanto qualquer ímpio, deixando de ser um sacerdote real, oferecendo a Deus sacrifícios agradáveis. Porque louvar, adorar, em meio à tristeza, à frustração, e à angústia, e à perda, à ansiedade, às injustiças, isso é para crente. Isso é para quem tem o Espírito Santo habitando dentro do coração. Adorador sem causa temporal. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Eu quero incomodar você com esse pensamento. Adorador sem causa temporal. É muito fácil ser adorador porque eu fui abençoado. O que eu esperei me foi dado.
o que eu desejei, ou o que eu nem pedi, nem desejei, mas entrou na minha mão gratuitamente, e eu sei foi Deus, e é claro que foi Deus. Aí eu adoro. Eu tenho de ser grato. Eu tenho de cultuar com gratidão, mas adorar não pode ter como ponto de partida os meus motivos de gratidão. Adorar é o meu soluço de admiração diante da glória do Deus que se revelou. É o meu êxtase diante das suas maravilhas, da capacidade que ele me deu, e glória ao seu nome, de discernir o seu poder criador, de ver a sua assinatura nas coisas pequenas, nobres, grandes, insignificantes, de ver a magia da sua revelação e da sua sabedoria saindo pela boca de um pequeno, de ouvir uma palavra, de ouvir um cântico que arrebata os sentidos. Adorar é cair admirado diante da grandeza e da glória de Deus. A causa é Ele, o motivo é externo a você, não está na terra, não está debaixo de seus pés, não está no seu entorno, está dentro de você e acima. Isso é sacrifício de louvor, isso é oferecer o coração, a boca, o tempo. E o orar também faz parte desse sacrifício de louvor. Não estou me referindo aqui em alguém que vai transformar a oração nessa coisa sórdida, que é a tentativa aí de fazer maceração e autossacrifício. Não. A verdadeira oração é aquela que te joga na presença de Deus e te deixa lá pelo prazer, pela atração, e não pelo desespero. Orar porque eu tenho uma necessidade desesperadora não tem valor nenhum no sentido de significar sacrifício. Mas estar na presença dele porque eu quero a sua companhia. Ah, glória ao seu nome. Isso sim é oferecer o corpo em sacrifício. Meus amados, é um sacrifício no corpo vivo. Tem também tudo a ver com o que ouvimos em Gálatas 6:7. Texto clássico. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então se trata de ceifar na justiça, pretendendo colher pela justiça. É sempre melhor, e nesses textos iremos domingo, como eu disse, às 5:30, querendo Deus, é sempre melhor atentar ao que o apóstolo nos diz em Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isso significa andar pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, se o Espírito veio e introjetou toda essa glória, se ele operou essa redenção, se ele trouxe o perdão, se ele passou o sangue libertador, se ele me trouxe a imputação da justiça de Deus, se ele me tornou filho de Deus, eu devo viver dessa maneira. Se ando pelo Espírito, se vivo pelo Espírito, se vivo pelo Espírito, eu devo andar pelo Espírito. Volto a dizer, é a linguagem de domingo, é a mensagem de domingo, vida pelo Espírito. Esteja lá para ouvir em nome de Jesus. Então é bom estar atento a isso. Se eu vivo pelo Espírito, eu devo também andar pelo Espírito. E o andar é a minha resposta ativa. A entrega da nossa vida a Cristo, meus queridos, pela fé, não vincula somente o que passamos a receber de Deus em seu plano eterno, como nosso Pai Celestial. Os liberacionistas, eles param aí. É só o que recebemos. Não. Antes nos vincula a um compromisso contínuo e consciente nessa aliança, a andarmos em direção a Cristo como nosso alvo e modelo. E agora eu quero que você grave isso que eu quero compartilhar com você. Eu passo para você o que Deus botou aqui no meu coração. E aqui não é só nem mais o que dele devemos receber. Não é só nem mais o que dele devemos receber, mas o que a ele devemos oferecer. É isso que está aqui. O IESB, um dos comentaristas que a gente tem citado aqui, ele diz em seu comentário da carta na página 694, nosso relacionamento com Cristo deve aprofundar-se à medida que andamos com Ele. À medida em que você anda com Jesus, o seu relacionamento com Ele se aprofunda. E o nosso relacionamento com Ele tem que se aprofundar à medida em que andamos com Ele. Por isso,
é que eu não posso mensurar um crente com 20 anos de evangelho com aquele mesmo crente 20 anos atrás. O seu relacionamento com Cristo tem que ter se aprofundado, no mínimo, na altura de 20 anos de caminhada. É ainda o Wiersbe, este comentarista, que nos lembra que o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, a Bíblia diz isso, deve nortear nossa caminhada de fé. Porque a não santificação pessoal provoca processos disciplinares da parte de Deus, conforme nos ensina Hebreus 12. Então aqui temos um outro elemento. Não é somente o espírito de adoração, não é a obediência à exortação que diz ofereça como instrumento de justiça o seu corpo, mas é também o temor do Senhor, temor a Deus, que tem de estar no meu coração. O temor a Deus não significa somente que eu respeito Deus, mas significa que eu sei que também esse Deus honroso, zeloso, é justificador. Hebreus 12 nos fala isso, que ele disciplina todo aquele que recebe por filho. Então isso deve incutir e gerar no meu coração temor ao seu nome. Ele não nos disciplina como os nossos pais, os pais modernos, os pais de hoje, cheios, intoxicados dessa psicologia barata que tem por aí, passam por cima das estrepulias e das deficiências de caráter de seus filhos, dando de ombros e dizendo vai se ajeitar sozinho, faz parte, isso é má influência, e por aí vai, não tomam conhecimento dessas coisas, não querem fazer caso. Não, nosso Deus disciplina, Ele corrige, Ele coloca limites, Ele não faz como os seres humanos fazem, fracos nos seus pecados. As disciplinas de Deus incluem até mesmo a morte do crente. Sabia disso? Eu falei que eu ia surpreender você com algumas coisas. É disso que está nos falando o Wiersbe no seu comentário, e ele está certo. Ele nos lembra aqui, 6,23, que usamos somente para evangelização, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele está dizendo, gente, isso aqui não vale só para o ímpio. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, mas o salário do pecado continua sendo a morte. E se Deus tiver de disciplinar o pecado, quanto mais. Se Deus tiver de disciplinar a entrega ao pecado na vida de um filho a quem ele ama, a ponto de dizer, chega, não dá para continuar mais assim, ele encerra a sua carreira e o toma para si. Não é linguagem diferente de Efésios 5, de 8 a 11? Somos exortados na palavra, temos que aprender a ter essas leituras sem as infecções dos nossos dogmas e negacionismos humanos. Efésios 5, 8 a 11 diz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. O que ele está nos exortando o tempo todo, mostrando, é que isso se impõe sobre nós porque há um temor pelo qual zelar. Então, de 15 a 17, aqui mesmo de Efésios 5, ele diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. É neste procurar compreender que fica a evidência de que estamos livres do domínio do pecado na nossa vida. Nunca é demais lembrar, meus amados, o que foi dito aos crentes de Corinto, em 1 Coríntios 11, 29 e 30. Se referindo ao fato de participarem de forma aleivosa, superficial, irresponsável e profana da mesa do Senhor, Paulo taxativamente os advertiu, dizendo, quem come e bebe, sem discernir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe juízo para si, e é por causa disso que há entre vocês muitos doentes, muitos fracos, e muitos que morrem. Ele está mostrando, como Hebreus 12 mostra, que as disciplinas de Deus têm vários calibres para nos levar a uma vida correta na sua presença. É fácil, mas pode se tornar inconsequente, viver um evangelho em que presumimos que, uma vez que estamos livres em Cristo, estamos livres e entregues à nossa própria vontade. E outro tanto,
é altamente comprometedor, sério e solene saber que uma vez que somos escravos da justiça, vivemos para manifestá-la através do nosso corpo, neste mundo, em toda a nossa forma de viver. Do contrário, como ouviremos domingo, de que nos serve o Espírito que nos foi dado para sermos testemunhas. Antes de qualquer outra coisa, ele foi posto dentro de nós para sermos testemunhas. E isso já fala tudo. Deus te abençoe. Obrigado por sua companhia e por sua atenção e por sua perseverança em continuar neste ano 2026 a continuidade do nosso estudo em Romanos, palavra séria, comprometida e profunda para a fé dos que querem crescer. Em nome de Jesus, quinta-feira começaremos o capítulo 7, na parte 23 do nosso estudo de Romanos. Deus te abençoe e te guarde. Pastor Fábio me prometeu que a edição daqueles que ele está nos devendo, né, já de 3 minutas, 2 minutas hoje de segunda, e mais a mensagem de domingo passado, de segunda passada, do lugar da de domingo, e que ele já vai colocar elas aí na mídia, no YouTube, nos links para os que fazem contato pelo link, para que você receba. Então, vamos orar por ele aí para que ele consiga fazer. Eu encerro dando a você um nome pelo qual eu quero que você ore. É uma menina de 13 anos chamada Glória. Glória é filha de um pai que se chama Rubens e de uma mãe que se chama Damares. Não conheço nenhum dos três. Mas nosso irmão Anderson trabalha com o Rubens, pai da Rosa, da Glória, e pede oração por ela. A Glória, de 13 aninhos, é uma criança, desenvolveu leucemia e está num processo difícil, passou agora por quimioterapia, está reagindo muito mal à quimioterapia. Você pode aquilatar, avaliar o tamanho da dor desses pais. Me impactou muito. Uma filhinha de 13 anos, gente. Eu perdi há 12 meses uma tia com leucemia que apareceu também muito de repente, foi galopante e a levou. Mas crente em Jesus e com 79 anos de idade. Não que isso justifique, mas eu estou fazendo aqui uma avaliação para um coração de pais. Os pais da minha tia não estão mais neste mundo há dezenas de anos. Nós é que sofremos a sua perda. Mas esses pais lutando pela vida dessa filha de 13 aninhos, ore por Glória, ore por ela, leve na sua oração e diga exatamente como a Zeca está dizendo aí: Senhor, toma essa família nas tuas mãos, toma essa criança, insufla poder de Deus e opera maravilha. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado. Amém.